Amém. Senhor Jesus, quero convidá-los a abrirmos em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O tema dessa mensagem é: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vamos ler todos juntos? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, versículo 2, no princípio com Deus. Amém. Nós estamos numa série que duram 6 meses, estamos encerrando aqui o primeiro volume de uma série de 24 mensagens, estamos encerrando o primeiro ciclo de 4 mensagens, essa é a 4ª mensagem dessa sequência, e a mensagem de hoje tem esse título. Esse é um título, para aqueles que já têm muito tempo de vida cristã, é um título conhecido, é um tema já conhecido, e quando a gente escuta alguma coisa que já é conhecido, pode acontecer 2 coisas. Uma, você cair num orgulho de achar que já sabe, e, portanto, você fecha a janela e não aprende mais nada do que vai ser falado aqui, porque talvez você já saiba. A outra postura é de humildade. Senhor, fala comigo, Senhor. Porque ainda que essa palavra seja igual há 2000 anos, a Logos, mas você não é a mesma pessoa de sábado passado. Nós estamos sempre passando por experiências, algumas nos levantam, algumas nos derrubam, mas uma coisa deve fazer parte da nossa vida, sempre prosseguindo, e a gente só prossegue se a gente pegar a palavra e aplicar a nossa vida, agora, hoje, nesse momento. Então minha oração é que nós possamos ter um coração de ouvir a palavra. Aqui no contexto dessa semana, nós vimos várias passagens, eu quero ler mais 2 passagens com vocês, uma está aqui no próprio livro de João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, essa é uma oração do Senhor Jesus, esse capítulo 17 é um capítulo muito precioso, Jesus fala o tempo inteiro, versículo, na maioria das vezes, 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele estava fazendo oração dizendo: Senhor, estava rogando por nós, estava rogando por 2023, por nós aqui que estamos nessa localidade em Mossoró. Não rogo somente por estes, ele tinha alguns ali com ele, mas também por aqueles que ainda virão, que vierem a crer. Quem está aqui que crê em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de sua vida? Amém. Essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. 21, a fim de que todos sejam um. Como isso é possível? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós temos aqui uma palavra muito clara do Senhor, que não só na época dele, quando ele estava falando, mas aquele falar ia se perpetuar, mesmo que ele viesse a morrer, mesmo que ele viesse não estar mais conosco presencialmente, mas algo ia se perpetuar, e esse algo que se perpetuou é a sua palavra. Irmãos, não há explicação plausível, lógica, de como que esse livro pode ter sobrevivido a tantos impérios, tanta gente poderosa que tinha condições de eliminá-lo, como primeiro o Velho Testamento teve na nação de Israel. A nação de Israel era para ter sido o povo do norte, o povo do sul, por exemplo, as 10 tribos do sul, eles simplesmente desapareceram da história. Hoje Israel só existe por causa de 2 tribos, as que foram lá para a Babilônia. Essa nação todinha sobrou de 2 tribos, 10 desapareceram. Então, se 10 desapareceram, 2 eram para ter desaparecido também, mas até mais fácil, eram 2. Isso não aconteceu porque Deus não permitiu. E eles preservaram esse livro. Nós estamos há 2000 anos do cristianismo, e os cristãos foram massacrados nos primeiros anos, nas primeiras décadas, nos primeiros séculos, foram massacrados.
E o que aconteceu? Esses livros não foram perdidos, a palavra permaneceu. E isso tem um sentido para nós, irmãos. Eu quero, de alguma forma, tocar o seu coração, para que você entenda que você só está de pé ainda por causa da palavra. Do muito ou pouco que você tem ouvido essa palavra, do muito ou pouco que você tem colocado em prática, que você tem exercitado, que você tem vivido, esse muito ou pouco que tem feito você estar também muito ou pouco perto do Senhor, ou muito ou pouco preparado para a sua segunda vinda. A nossa vitória, nosso ser vencedor está totalmente relacionado com a palavra. E nessa palavra, por volta do ano 100, quase ano 100, Deus deu o último livro, a uma revelação para o apóstolo João, o último apóstolo que estava em vida. E ele escreveu aqui, eu quero que vocês abram Apocalipse, ele já estava no finalzinho do primeiro século, e Deus deu para ele uma visão de coisas que iriam acontecer. Duas coisas iam acontecer, e João já viu tudo. E isso foi escrito no livro de Apocalipse. É óbvio que muita coisa também que está em Apocalipse já tinha sido escrita, já tinha sido mostrada lá no Velho Testamento para um jovem, que já não era mais jovem quando ganhou essa visão, para Daniel, no capítulo 7, ele viu muita coisa que está lá em Apocalipse, Daniel também viu. João viu o anticristo, Daniel também viu. Várias coisas que vão acontecer, do tempo que vai acontecer, que está em Apocalipse, está lá em Daniel também. Então aqui esse livro, ele mostra o que vai acontecer. Se você soubesse o que iria acontecer na sua vida daqui a 5, 10, 20 anos, seria bom ou não seria bom? Por exemplo, profissionalmente, aqui alguns de vocês estão na luta, correndo atrás, tentando se colocar, se posicionar na luta, na briga, para energia solar e tal. Se você soubesse, conseguisse viajar daqui a 10 anos e ver como é que estava a sua empresa, seria bom ou não seria? Pois é, o Apocalipse é um livro que mostra o nosso futuro. Ele consegue ir há vários anos à frente. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, e ele conseguiu ir mais de 2000 anos à frente, e já mostrou o que vai acontecer. E aqui, no capítulo 4 de Apocalipse, tem uma passagem muito interessante, que o Senhor vai falar para João, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, capítulo 1 é uma apresentação, capítulo 2 e 3 ele fala para as igrejas, alerta primeiramente as igrejas, qualquer coisa que vai acontecer no futuro, primeiramente Deus falou para as igrejas, e preparou as igrejas, e disse, tem 7 igrejas aí, isso representa o fim, nós teremos essas igrejas, essa condição de igrejas, e alguns que estarão nessas igrejas poderão ser vencedores. O que vem pela frente é tempos difíceis, mas antes de falar o que vem acontecendo pela frente, ele falou para as igrejas e disse que entre as 7 igrejas, está em Apocalipse 2 e 3, entre as 7, quem é que está andando no meio delas? O próprio Senhor Jesus. Entre as 7, quais 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Filadélfia e Laodiceia. Não sei se a ordem, talvez eu pulei aqui uma ou da ordem, mas são 7. E aquelas 7 igrejas representam a condição das igrejas. Algumas, como Éfeso e Esmirna, que foram, historicamente, inclusive, elas desapareceram, e Pérgamo também. Mas as 4 últimas, dizem a maioria dos estudiosos, a maioria das pessoas que estudam a parte da igreja, eles entendem que essas 4 últimas vão ficar até o fim. E essas 4 últimas são Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Onde é que Jesus está? Andando entre elas. Significa que Jesus também está andando lá em Tiatira. Apesar de todo o problema de idolatria que tem em Tiatira, mas ainda assim, o Senhor Jesus está andando lá no meio dela. Está andando entre Filadélfia, está andando entre Sardes, que parece que é vivo, mas está morto. Mas o Senhor Jesus também está andando entre elas, e até entre Laodiceia. Aqueles que são abastados, aqueles que já não querem, não têm a simplicidade, por exemplo, que Filadélfia tem. São 7 cidades, 7 condições, e é mostrado para as igrejas. Nós vivemos aqui em Mossoró como a igreja em Mossoró. Assim como tem igreja em Éfeso, Esmirna, Tiatira, era o nome de cidades, nós estamos também reunindo como igreja em Mossoró. Por quê? Porque é o nome da cidade, é assim que a Bíblia ensina. Então nós nos reunimos como igreja em Mossoró.
Quando termina o capítulo 3, que ele fala essas 7 condições, aí ele diz, agora se prepare que eu vou abrir o que vai acontecer. E aí ele diz, capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas que ele acabou de falar para as igrejas, e de cada igreja ele falou de vencedores, aí ele diz, olhei, isso é João falando, né? Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, opa, o céu está aberto, irmãos, o céu está aberto, estava aberto para João, eu desejo e espero que esteja aberto também para mim e para você, para João estava aberto, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Para nós entendermos o que vai acontecer depois destas coisas, é preciso a gente sair da esfera terrena. João, sobe para aqui, venha para a região celestial, porque aí na terra a situação vai ser muito difícil. Ele chama João e João vai para o ritmo, como a gente tem cantado ultimamente, né? O ritmo dos céus, e tem sido falado muito para nós, é daqui que é tirado esse princípio, essa fala. Então, os céus já estão abertos, Deus está mostrando tudo o que vai acontecer. A pergunta que eu faço é, você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o Senhor voltando ou você não está vendo? Você está vendo que Ele está às portas? Tudo depende se você está ou não numa esfera espiritual, numa esfera celestial. Na linguagem aqui de Apocalipse, a porta do céu está aberta, nós temos que ir para o céu. Mas como eu vou para o céu? Né? Vamos entender o que é isso, que no próprio versículo o João explica, e graças a Deus o Espírito Santo nos explica o que é esse estar no céu, porque a porta está aberta, a gente agora tem que subir para lá. Mas como que eu vou subir? Será que eu vou ter que fazer como Elias, que pegou aquela carroça de fogo e subiu fisicamente, ele foi com o seu corpo e tudo para lá? Até hoje isso não é muito totalmente explicado, como é que um corpo corruptível como aquele, mas enfim, será que é assim? Ou tem uma outra maneira para a nossa era da graça? Mas uma coisa é importante, para a gente entender que no princípio era a palavra, lá em João tem assim, no princípio era o verbo, mas é só uma tradução, diferença de tradução. O termo mais correto ali é palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Amém? Deus e palavras é a mesma coisa. Você conhece Deus por causa de quê? Da palavra. Alguém aqui por acaso já teve alguma oportunidade de ver Deus passando e ter conversado com Ele? Não foi dado esse privilégio para olhos humanos. O que mais próximo viu Ele passando assim, mas nem deu para vê-lo, porque nós não temos condição humana de contemplar alguém como Deus, que não está preso a tempo, espaço, Ele não é matéria, Ele é algo totalmente que nós não temos condições de nos aproximar. Ora, o sol, que é o sol, você não consegue olhar muito tempo, e se insistir, perde a visão, e Deus é muito mais claro, muito mais iluminado do que o sol. Como que agora eu vou ver Deus? Como é que eu posso? Como? Tem um caminho. Amém. É a palavra. É a palavra. Tem acontecido fenômenos muito interessantes de renovação entre vários adolescentes, entre vários irmãos, porque eles começaram a fazer uma coisa chamada entrar na palavra. Começaram a ruminar, transcrever e ouvir. Quanto mais você faz isso, é incrível. É mais preciso do que 2 mais 2 ser igual a 4. Você mergulha na Bíblia, mergulha na palavra, entra na palavra profética, que Deus está falando no momento, Deus está falando, você entra, sabe o que acontece? Transformação. Começa algumas coisas a acontecerem. Não tem muita explicação racional. Você pode, Descartes não vai nos explicar, não tem a lógica racional, não dá. Mas é orgânico, isso é vivo. Porque a palavra de Deus é viva e O que é eficaz? Cadê os estudantes de administração? Qual é a diferença de eficiência para eficácia? Por que ela é eficaz? Porque dá resultado. A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela dá resultado. Tá? Ela não é só eficiente, ela é eficaz. Tocou na palavra, tem resultado? Amém? Eu posso testificar, eu acho que muitos aqui poderiam testificar isso. O que tem nos sustentado, número 1, é a palavra. Mas nós não precisamos só ficar sendo sustentado. Porque qualquer hora o que está sustentado pode cair. A gente não precisa só ficar sustentado, a gente precisa crescer na fé.
desenvolver a nossa salvação. E o caminho é pela palavra. E essa palavra é o próprio Senhor. E esse Senhor está falando aqui para João, dizendo, sai da terra, vem para cá. Vem para cá porque o ritmo aqui o ritmo aqui não é puxado não, aqui é elevado. Como é que diz o versículo agora 2? Aqui vai estar a explicação. Ó, o versículo 1 diz, sobe, finalzinho diz, sobe para aqui e te mostrarei. Não dá para Deus mostrar para nós, irmãos, o que Ele tem preparado, se nós somos apenas uma pessoa que só pensa nas coisas da terra. A gente nem consegue entender o que está acontecendo, a gente não vai ver o que Deus está fazendo. E às vezes Deus está começando a fazer algo em nossas vidas, mas aí meus olhos estão só na terra. Aí de repente desaparece, parece que aquilo que ia acontecer não acontece mais. Deus não tem problema com o tempo, porque não existe tempo para Deus. Quem tem problema com o tempo sou eu e você. Não é isso? Cada vez que eu olho para o espelho, ele já me denuncia. Olha uns pezinhos de galinha aqui, tem outro pezinho de galinha aqui, olha os cabelinhos brancos chegando, olha o restinho que está caindo aqui. Nós somos limitados pelo tempo, Deus não é. Então se você fica empurrando, postergando, isso é um problema meu e seu. Para Deus é indiferente eu ficar empurrando, porque Ele já sabe que se nós não resolvermos o problema agora, tem um ranger de dente. Então para Ele está tudo ok, para Deus não tem problema algum, porque Ele não está preso ao tempo. O que é 1000 anos, 100 mil anos, 1 bilhão de anos, não é nada para Ele, porque qualquer número, qualquer quantidade dividido pelo infinito dá quanto? Zero. Olha a turma que já pagou, né? Passou de matemática, é zero. Então, qualquer número que você pensar de tempo, não tem problema para Ele, mas para mim, para você, tem. Então a gente tem que aproveitar o pouquíssimo tempo que temos, e a gente não sabe quanto tempo tem, né? Semana passada a gente viu sobre esse princípio de Efésios, remir o tempo, porque os dias são, ou seja, segunda é mal, terça é mal, quarta é mal, quinta é mal, sexta é mal, sábado é mal, domingo é mal, aí segunda é mal de novo. Irmãos, os dias são maus. Aí é que é mal, porque são 365 dias maus. Não tem feliz ano novo pelo ano em si, só tem um lugar que é feliz, em Deus. E onde é que Deus está? Na palavra. O que é que Satanás mais vai fazer daqui para frente? Te afastar da palavra. Dizer que você não tem tempo, que você é muito ocupado, você é uma pessoa muito importante, você é muito responsável, você tem muitas coisas para fazer, portanto a palavra deixa de lado. Se tu deixa a palavra de lado, você está deixando Deus de lado. Por isso eu quero sim encorajá-los e me encorajar enquanto fala. Nos aproximemos mais da palavra. Nos aproximemos mais da palavra. Mais da palavra. Versículo 2, ele vai explicar como é que a gente consegue ir para o céu. Vamos ver se a gente descobre? Imediatamente eu me achei em... Onde é que ele está agora? No Espírito. Está no Espírito, irmão? Está no céu. Qual é o ritmo do céu? Não é uma batida. Não é batida. O ritmo do céu é o ritmo do Espírito. O Espírito pode em algum momento dar uma batida de passada, mas pode ser, por exemplo, há pouco tempo a gente estava cantando um hino, parecia que estava numa onda do mar, num barco, né? Um ritmo. Mas se você estiver no Espírito, está tudo em paz. Porque estar no céu é estar no Espírito. O ritmo do céu é o ritmo do Espírito. Por isso que a Bíblia fala o tempo inteiro, e alerta lá em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O seu espírito humano e o meu espírito humano, ele é, como a gente já falou outras vezes, ele é um pedaço de Deus que está dentro de você. Eu pergunto, dentro do espírito humano tem doença? Não. O único problema do espírito humano é estar apagado. Esse é o problema do espírito humano. Não tem lá outra coisa, é ele apagar. O único problema, a luz não tem problema, não tem espírito enviesado. Não, o Espírito de Deus é Espírito de Deus. Ele está dentro de nós. E o nosso espírito foi regenerado, agora tem uma parte de Deus em nós. O nosso espírito não é só um espírito humano qualquer, de um ser humano qualquer. É um espírito regenerado, tem Deus. Essa parte que tem Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Quando você toca no Espírito de Deus, você não sente um tipo de alegria que dessa terra não dá? Sente ou não sente? Não é assim, ai meu Deus, eu estou me arrepiando. Arrepiar é corpo, ainda não é o melhor, porque se arrepiar, você se arrepia por qualquer coisa, né? Uma notícia ruim, você fala, ai meu Deus, o que foi? Né? Então não é só o corpo, essa é uma alegria diferente, é no espírito. Você está 3 horas da manhã, o telefone toca, eu diz, ei, é uma coisa que dá notícia sobre sua mãe. Pronto, é provável que a maioria que se arrepia logo, pelo amor de Deus, 3 horas da manhã. Mamãe,
É provável que o seu velho homem já diga assim: aconteceu alguma coisa ruim, né? Você não pensa assim, ela está orando, amém, né? Provavelmente não seja isso, você vai ficar preocupado, porque nós somos preocupados, e não está errado com isso não. Aqui, podia ser algo muito positivo também: fulano, você ganhou, você foi promovido, rapaz, você agora vai ser o reitor da universidade. Sonho teu, não é nem meu, primeiro nem pode, né? Mas digamos que você foi promovido, alguma coisa, olha aí, está arrepiado, ainda é corpo. Essa alegria que o Senhor nos dá é uma alegria diferente, é uma alegria no meio da dor. Aí não tem amém, né, nessa hora, porque parece que a alegria não combina com dor. A alegria do Espírito, ela é alegria até na dor. Até na dor. Amém. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Não tinha ninguém, agora tem alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Quero chegar aqui naquela parte dos seres. Assentado nele 24 anciãos vestidos do branco, cujas cabeças são coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A impressão que dá aqui é que nessa reta final, nesse momento final, nessa transição, nessa entrada ali, nós temos aqui as portas da grande tribulação, nós teremos um céu que estará efervescente, estará em vozes, em trovões, muita coisa acontecendo, os 7 Espíritos atuando a todo vapor, tochas de fogo. Então aqui nós percebemos algo muito forte acontecendo. Essa maneira é uma das maneiras que o Espírito atua. O Espírito, às vezes, quando ele atua de maneira muito forte. Mas ele não atua sempre assim. Às vezes ele atua de uma maneira mais suave. Sim ou não? Estou falando isso para a gente não achar que obra do Espírito é só quando tem barulho, grito, trovões. Eita, lá vem Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Às vezes ele aparece, não dessa forma. E isso é importante a gente pontuar, irmãos, para que a gente compreenda a Bíblia de maneira completa. 1 Reis 19, abra para mim, por favor, aí. 1 Reis, capítulo 19. Porque o estar no reino dos céus, estar no ritmo do céu, é estar no Espírito, sensível ao Espírito. Quando é hora de grito, é grito. Na hora de silêncio, é silêncio. Quando é na hora de avançar, tem que avançar também, porque às vezes ele avança e a gente não avança. Aí perdeu a oportunidade. Nós precisamos estar sensível ao Espírito. Às vezes nós estamos assim, aí o Espírito faz, vira à esquerda. E aí você não quer, passa direto. Né? E nós já perdemos um brasileiro muito famoso no nosso país, porque ele passou direto. Passou direto na curva e não sobreviveu, né? Ayrton Senna, vocês sabem que foi numa curva que ele passou direto. Ele é veloz demais e não deu para fazer a curva que ele deveria ter feito. 1 Reis capítulo 19, quero ler com vocês, versículo 9. Esse contexto aqui é um contexto de um profeta. Deus estava falando por meio de um profeta. Na época lá, era uma época muito difícil, havia uma mulher chamada Jezabel, que ela manipulava o próprio esposo, que era o rei, e a nação estava em perseguição contra esse profeta, e ela é quem encabeçava esse tipo de perseguição, e aquilo começou a angustiar o Elias ficou em situação muito, e ele ficou muito angustiado. O homem poderoso, um homem que era cheio de poder, agora estava com medo da esposa do rei. Isso não era muito coerente. Aí vamos ver aqui capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, até chegar nesse ponto, Deus vai falar para ele, vai até o Monte Horebe, e ele passa 40 dias andando, e aí ele chega e faz o quê? Versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio, a palavra do Senhor lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ei, Elias, ei rapaz, está fazendo o que aqui? Quem foi que mandou você vir para cá? Você está fazendo o que aqui, Elias? Ele vai dizer o porquê. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida.
Elias aparentemente estava numa condição que muitos de nós às vezes entramos. Quando você está com problema, e às vezes você pensa que os irmãos abandonaram, o Senhor abandonou, aquela sensação de abandono. Que é isso que eu estou passando? Morreram tudinho, mataram acolá, está só eu aqui sozinho. Eu vim aqui para essa caverna me esconder. Parece que tinha sentido o que ele estava dizendo, mas ele tinha esquecido o Deus que tinha chamado ele. Ele respondeu, tal, se justificou. Estão procurando tirar minha vida, disse-lhe Deus. Disse quem, irmãos? Deus. Sai da caverna. Inclusive, muitos autores e alguns médicos que são cristãos fazem uma aplicação em que essa passagem de Elias era uma passagem que ele estava com problemas de depressão. As características, ambiente, ir para o escuro, ficar sozinho, se isolar, arranjar culpado, dizer um monte de coisa que geralmente a pessoa que está em profunda depressão começa a fazer isso. Ele vai para um quarto escuro, ele fica sozinho, ele se isola e começa a dizer que ninguém ama ele, que nem cuida dele e tal. Alguns médicos usam essa passagem para fazer essa leitura que o Elias também teve problema de depressão. Eu não acho difícil isso ter acontecido, porque a pressão sobre ele era muito grande. Segundo ele, tinha morrido todo mundo. Imagine que nós estamos na igreja de Mossoró, né? Tem 300 e alguns irmãos, acontece alguma coisa aqui, e de repente você vem para a reunião, ninguém vem, só vem você. Aí no outro sábado, só você, você fica assim, eita, só tem eu. E aí começa a sair nos rádios, no celular, em telefone, tudo que é lugar, dizendo, e estamos à procura do último que sobrou da igreja de Mossoró para ser eliminado e ser morto. Isso é provável que você pensasse também como Elias. Puxa, né, estou sozinho. Senhor, o povo aí tudo não quer nada e só sobrou eu. Ele podia se justificar. Mas o ponto não é esse que eu quero falar. O ponto aqui é como que o Espírito Santo, como que Deus foi falar com ele, para a gente entender que está no Espírito, é entender e ser sensível ao Espírito, para entender como é que Deus fala conosco. Pode ser momento do trovão, mas às vezes não é. Vejamos então como é que Deus falou com ele. Versículo 11. Eis que passava o Senhor. Vamos lá. Disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Poderia ser o Senhor? Poderia. Lá em Moisés, como é que foi? Foi desse jeito aqui, quando ele desceu lá. Quando ele começou a descer para falar com o povo, meu amigo era trovão, o povo, não quero mais ver não. E o povo gritou, não Moisés, vai você, que a gente não quer ver Deus não, porque ele já começou a descer, já começou logo a dar terremoto, e as pessoas tiveram medo. Aqui, parecia que era o Senhor, mas não era o Senhor. Próximo, depois do vento, um terremoto, já pensou? Se alguém dissesse assim, Deus vai falar conosco agora, aí começa a tremer tudo, você precisa dizer, uau, Deus, aí um terremoto é um sinal, isso é Deus, quem é que pode fazer um terremoto? É Deus, um terremoto, né? Teve até um terremoto, acontece, isso pode acontecer? Pode, estava lá o Paulo e Silas, né? Bem lembrado, lá na prisão, e eles estavam lá louvando, e o final do louvor, a última estrofe do louvor, quando terminou, terremoto. Quando terminou de cantar terremoto, arrebentaram-se portas, portão se abriu automático, né? Primeiro portão automático que existiu, se abriu tudo lá. Deus pode aparecer dessa forma? Pode, mas aqui ele não apareceu. Como é que diz o versículo? O 12 agora, né? Depois do terremoto, um terremoto, mais, versículo 11, final do 11. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Agora é o Senhor, fogo, né? Mas o Senhor não estava no fogo. E o fogo guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto. E ali representava o Espírito. Pode também Deus aparecer com fogo? Pode. Numa reunião como essa aqui, como diz o irmão, pode descer fogo do céu? Pode. Pode ter terremoto? Pode. Pode ter muitas coisas. Elas são manifestações do Espírito. Pode sim acontecer. Coisas extraordinárias podem acontecer, coisa que nem sabe ainda o que pode acontecer, mas continuemos. 12, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo
pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus agora falou com ele através de um cicio suave, sem barulho, sem movimento. Então, irmãos, o resumo disso aqui, o ponto principal é: precisamos ter sensibilidade. Amém? Sensibilidade. Tem hora que a gente tem que entrar no grito de guerra, irmão. Porque é guerra. Nós estamos lutando contra várias situações, então tem que entrar mesmo, não pode ficar fora, porque aí o soldado vai para uma guerra e não entra, ele não aproveita aquilo, ele pode boiar, e aí leva logo uma flechada no meio do juízo dele. Tem que entrar, porque tem que enfrentar, né? Os meninos aqui, quando saem para a rua, tem que fazer grito de guerra, vai para o meio das feras, umas ovelhinhas para o meio de lobos, receber não, crítica, um monte de coisa. Você tem que estar ali se encorajando, e isso é útil. Eu estou dando exemplo de guerra, mas podia ser outra coisa, podia ser um louvor, que você podia louvar, para poder você ganhar força. Podia ser orar, pode ser jejuar, pode ser fazer uma vigília. Amém? Como é que diz lá, alguns casos do Novo Testamento, algumas enfermidades, o Senhor dizia: isso aí não sai assim não, amigo. Algumas coisas só saem com jejum. Não é só assim. Em nome de Jesus sai. Alguns tentaram e não saíram, não acontecia nada. Porque há casos que precisa de jejum, precisa renúncia sua, um monte de coisa, para travar uma luta. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente tem que travar a luta. Não pense assim: eu sou muito azarado, é tudo comigo. Não existe azarado e nem com sorte para um cristão. Não existe sorte nem azar para um cristão, irmãos. Existe a obra de Deus. E nessa obra de Deus pode ser que Ele bote você para passar por algumas situações que não são fáceis, para você fazer o quê? Entrar em luta. Que tipo de luta? Espiritual. Talvez tenha até que jejuar, talvez nem tenha que dormir, talvez você tenha que entrar no quarto de guerra, como é dito, né? Parafraseando tem um filme que fala isso, tem um quarto de guerra. Tem hora que tem que travar uma luta. Algum de vocês aqui tem parentes, tem cônjuges, tem filhos, que não estão querendo nada com o Senhor. E como é que você faz agora para ele querer? Você não obriga, você tem que ir para a luta espiritual, que é normalmente travada de joelhos. Você não pode ficar assim: não, é porque é assim mesmo. Se você considera uma coisa que é grave como assim mesmo, você já perdeu, você já se entregou, você já aceitou que Satanás venceu. Não, vamos lutar espiritualmente. Vou reunir de manhã, à tarde, não sei, mas vou lutar espiritualmente por isso. Amém? Senhor Jesus. Voltando aqui então para Apocalipse, capítulo 4. Aqui nós vemos então que esse céu está aberto e havia aquelas coisas, então tudo aquilo que estava acontecendo, você não precisa ser ter doutorado em teologia para entender que isso aqui corresponde ao finalzinho da era. Nós estamos no finalzinho dessa era. Então, nesse finalzinho dessa era, o Espírito vai estar 7 vezes intensificado. Para quê? Luta. Porque nós vamos estar concorrendo com um mundo que já entrou dentro de nossas casas. Um mundo que está aqui dentro. Está dentro de um celular. Um mundo que está nas escolas dos nossos filhos estudam. Um mundo que está em todo lugar onde você trabalha. É pecaminosidade, como é que chama? Regulamentada. A imoralidade tratada como normal. Daqui a pouco a gente vai chegar num tal de carnaval, que é a maior expressão dessa imoralidade, e está tudo tranquilo, o mundo está tudo tranquilo, em um mundo que os divórcios é a coisa mais normal do mundo, está tudo tranquilo, os filhos se perdendo, onde as drogas estão entrando, e está tudo normal, tudo tranquilo, porque foi banalizado o mal. Essa semana eu estava olhando e fiquei escandalizado, procurando uns filmes para assistir com meus filhos. E como é que pode? Né? Tem até um desses streaming aí que tem o Natal do mal, exaltando o mal. Eu vi lá a propaganda, o Natal do mal, todo comemorado por demônios, não é a coisa mais normal que tem, e está lá um monte de gente assistindo. Na nossa época, aqui alguns mais antigos, o boneco que a gente comprava era quem? De He-Man, de Rambo, né? Que ele simbolizava a virtude, o lutador, defendia os mais fracos, ia lá, enfrentava. Hoje que tem para vender nas lojas é o quê? Boneco de esqueleto, de esqueleta. Não sei nem se existe esqueleta. Está lá, cadáveres, monstros, sendo vendidos do lado do herói. Aí você encontra poucos heróis, a maioria é monstros, um monte de monstros.
como sendo tudo normal, está tudo sendo banalizado, nós estamos nessa situação. E aí, buscar a palavra vai ficando uma atividade que precisa dos 7 espíritos. Simplesmente ler a Bíblia hoje, a gente precisa dos 7 espíritos para poder, né? Não que a gente tenha 7 espíritos, mas é o espírito 7 vezes intensificado. Porque é 1001 motivo para dizer que não tem tempo. Não tem tempo de vir para a reunião, não tem tempo de ir para uma reunião, não tem tempo para ler, não tem tempo para se alimentar. E tem tempo para quê? Deixa eu ver, depois é muito importante, né? Chegou, avisou, vou ver o que é. Aí, vida alheia, fofoca, vida alheia, futuro do povo, vida falsa, gente tirando foto, como não sei o que, viajou, tirando, tudo é um negócio assim de Hollywood. E, oh, que legal, que linda, ai, vou dar like. A irmã também, irmã, essa roupa, muito inadequada. Mas amém, dá um like aqui para ela, né? Amada, a irmã, amém. Nós estamos num mundo, ainda que eu faça isso de maneira irônica aqui, é uma ironia, mas está vivendo que está tudo misturado, está tudo bagunçado. Isso, quando você menos espera, foi embora 1 hora, foi embora 2 horas. E você dizia que não tinha tempo. Nós vamos poder dizer isso um dia diante do Senhor, irmãos? Você acha que isso vai justificar? Não justifica. Então, que o Senhor nos constranja, que esse Espírito nos toque, que o Espírito nos comova, para nós nos mesclarmos, como ele disse lá em João 17. Pai, como assim eu e tu, nós também com ele, sejamos um. Esse um aqui é com a palavra, irmãos. Se a gente estiver mesclado com a palavra, a gente está misturado ali com a palavra, pode até ser que as pessoas não estejam vendo, nem sua postagem vai ganhar like, não interessa a postagem, essa é uma relação espiritual com Deus, com aquele que está garantindo o quê? Nossa entrada no reino. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu ainda tenho. A nossa entrada no reino, por isso, que o Senhor possa tocar em nosso coração, amém? Pronto, esse foi o preâmbulo da mensagem, agora eu vou começar. Mas eu vou ter que tirar várias coisas porque não tem mais tempo. Vamos ler então aqui Mateus 28, para encerrar. Mateus 28, a partezinha final. Nós estamos vendo o Evangelho de João, tá, irmãos? Jesus ainda não conheço outra pessoa que tenha 4 biografias. Jesus tem 4 biografias. Uma não foi pouco, tiveram que fazer 4. E ainda tinha mais, é porque na época dos concílios não foram aprovados alguns. Barnabé também fez um. Algumas outras pessoas escreveram evangelhos, contando também coisas que Jesus, e certamente muitas pessoas devem ter visto Jesus fazer algumas coisas que não estão nos evangelhos, como por exemplo, quando o apóstolo Paulo cita lá em Romanos, quando diz assim, como disse o Senhor, melhor é dar do que receber. Isso não está escrito em nenhum dos 4 evangelhos, e Paulo disse que o Senhor Jesus disse. Então alguém contou para ele, ou um dos 4 evangelistas esqueceram de botar no livro, ou foi outra pessoa que também contou e que viveu, e que disse isso, o Senhor Jesus falou, é melhor dar do que receber. Isso é precioso demais, né? Isso é totalmente contrário ao que o mundo ensina você na faculdade, em todo lugar. Nós aprendemos o que? Aprendemos como? Melhor receber, aí depois eu dou, né? Se sobrar, aí eu dou alguma coisa para alguém, eu ajudo o outro, mas de acordo com a Bíblia é o contrário. O Senhor Jesus ensinou o contrário, é melhor dar do que receber. Foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez? Jesus recebeu o quê? De tudo que ele fez, diga aí para mim, o que foi que Jesus recebeu em troca de tudo que ele fez? Ele já morreu há 2000 anos, até hoje as pessoas dizem que ele nem existiu, as pessoas o humilham, o zombam, criticam ele. Agora no Natal, pode se preparar que vai ter um canal no YouTube, maligno, diabólico, que infelizmente tem irmãos seguindo, porque a Bíblia diz que a gente tem que entrar pela porta da frente, não é pela porta dos fundos não é pela porta de trás não, maligno aquele canal, e ainda tem gente seguindo aquilo ali, e ele com certeza vai fazer no final do ano algum vídeo que todo ano eles fazem para humilhar o Senhor Jesus, humilhá-lo, zombar dele, fazer escândalo, usando sempre a imagem dele, e lamentável, um monte de cristão seguindo. Não devia fazer isso, é incoerente porque você é do lado do bem, você não é do lado do mal. Eles já se declararam do lado do mal, eles odeiam o Senhor Jesus, nós não, nós amamos, ele deu a vida por nós. Mateus, deixa eu voltar para cá então, para Mateus e depois Coríntios. Então esses 4 evangelhos representam, são 4 biografias para abordar vários aspectos do nosso Senhor. Mateus 28, né? Finalzinho de Mateus, quando vai terminar o primeiro livro,
Eu não vou falar aquilo que foi falado semana passada, em que cada um dos evangelhos representa também, figuradamente, um daqueles 4 animais que está lá em Apocalipse, que também está lá, inclusive Daniel fala dele. Então, cada evangelho tem um aspecto, e aqui o evangelho de Mateus, é dele como rei, né? Então vamos olhar aqui, final do capítulo 28, quando ele está encerrando. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava treinando ali os apóstolos, treinando os discípulos. Aí ele dá ali uma comissão, que é a comissão para nós na igreja. Irmãos, a igreja, ela não é eterna, ela está dentro de um período, daqui a pouco ela vai desaparecer, porque da igreja nós vamos ser introduzidos no reino milenar, que é um período contado de 1000 anos, para depois entrarmos numa outra esfera que é de eternidade, e aí não haverá mais tempo, não haverá mais prisão, há tempo nem espaço. Todas essas lógicas que Deus criou e os cientistas estão estudando a criação, eles ficam, criatura estudando a criação, tranquilo, tem muita coisa ainda para descobrirem. Um dia isso não terá mais nada, nós estaremos livres. Mas a era da igreja é uma era que ela existe, ela nasceu pela ressurreição de Cristo. Ele morreu, tratou com o pecado. Quando ele ressuscita, agora ele é um homem ressurreto, que ele tem a vida que nos transforma, e ele faz com que nós sejamos regenerados. Aquele que recebe o Cristo ressurreto, nasce de novo. E quando nasce de novo, cada um que vai nascendo de novo, isso vai formando a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo. E agora a igreja ganha uma missão. Assim como Cristo é o Messias, e sabe o que é Messias? Aquele que ganhou a missão. Do latim, missão, inclusive o missa, que uma religião usa para chamar de reunião, missa no latim é missão. A missão que a igreja recebeu, sabe qual é? Está aqui, ó. O que é uma missão? É um encargo, um comissionamento, né? Você vai trabalhar numa empresa, você tem uma missão para cumprir lá dentro da empresa. As empresas têm missões, né? Tem missão também. Resolveram colocar esse critério. A igreja também tem uma missão, não é num papelzinho, está aqui, ó. Jesus aproximando falou-lhes, vamos lá? Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está todo mundo acompanhando? Amém? Amém ou não amém? Então vamos ler juntos? O 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a missão que Deus deu para a igreja? Pregar o Evangelho, é a primeira parte. E a segunda, ensinar a esses que crerem, esses que foram batizados, né? Que creu e foi batizado, ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Guardar o quê? A palavra. Nós temos essa missão, nós não podemos, a Bíblia não pode ser um objeto estranho para nós. A Bíblia não pode ser um objeto, é incoerente. A Bíblia, para um cristão, está como uma roupa para um ser humano. Nós precisamos de roupa, é desagradável e é falta de pudor você andar sem uma, né? É natural que você use, você precisa da roupa. Cristão também precisa da Bíblia, porque está aqui, primeiro, pregar o Evangelho, amém, é uma missão que foi dada para a igreja, e todos nós fazemos parte da igreja, portanto essa missão é minha também. Ainda que haja alguns entre nós que tenham mais facilidade, são os evangelistas, eles têm facilidade, assim, para pregar o Evangelho, só precisa chegar num posto de gasolina, em qualquer lugar eles pregam, mas eles pregam falando, mas aqui, pregar o Evangelho não é só falando também, é sendo uma boa vizinha, é sendo aquele vizinho que as pessoas admiram, porque de um lado é só gritaria, é só briga, confusão, você fica tenso, e do outro lado é louvor, é oração, não tem fofoca, a fofoca vem, quando para naquela calçada aí, todo mundo em silêncio, passa, aí na outra continua, é um lugar diferente. O nosso testemunho também prega, e testemunho prega mais que palavras, porque você pode estar pregando com as palavras e sua vida não demonstra que isso é coerente. Então, é sim nossa missão pregar o Evangelho. E aqui eu queria encorajar todos os irmãos
Todos os irmãos e irmãs, independente da sua idade. Sempre tem saídas aqui. Tem saídas no sábado e tem saídas no domingo. Os adolescentes que estão aqui imersos, eles têm isso como uma atividade para eles. Então eles saem na maior tranquilidade, porque eles vieram para cá para isso. Mas nós temos reforçado já há algum tempo. Se você está em casa, não tem uma obrigação, não está trabalhando, você não está numa atividade ali que você tem que desenvolver, irmãos, saia com eles. Saia com eles. Seja aquele que carrega a sacola. Pronto, carrega só a sacola. Carrega só o papelzinho para anotar. Ou você ora. Mas aproveite, ou tira foto. Aproveite essa oportunidade para você também exercitar essa prática. Porque essa não é uma missão da igreja em Mossoró dada pelos irmãos, não. Foi o Senhor que nos deu. Está aqui em Mateus. E qualquer cristão genuíno sente lá dentro de si também que deve fazer isso. Talvez ele não tenha a desenvoltura que alguns têm para falar, tal, não tem problema, mas você pode ir só orar por alguém. E ficar ali do lado, ou dar apoio. Mas eu encorajo que vocês tenham essa experiência. Porque quando você sai, sabe o que acontece com o seu coração? Ele começa a olhar as pessoas com um olhar diferente. A gente está num mundo que cada vez que a gente olha para as pessoas, vai desanimando. Desanimando. As pessoas são muito corruptas, é corrupção para todo lado. As pessoas, tudo é um jeitinho, e no Brasil isso é pior. Tudo aqui é um jeitinho, um roubinho aqui, enrola acolá, engana, e esconde. E você fica olhando assim, não escapa quase ninguém, rapaz. Aí se você não exercitar pregar o evangelho, você começa a olhar para as pessoas e ficar cético com as pessoas. E tem gente já desse jeito. Não quer conversar com ninguém, agora só quer saber de bicho agora, de bicho. Porque as pessoas parecem que perderam o valor. Então, nós precisamos, irmãos, por salvação nossa, sair para pregar o evangelho. Para começar a olhar para alguém e dizer assim, posso orar por você? Fazer esse exercício faz você olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Você não sabe nem quem ele é, mas você sabe que naquela hora, Deus pode estar usando você para orar por alguém que estava cheio de problema. E que nem imaginava que numa esquina ia ter uma pessoa para dizer, posso orar por você? Ele já vinha com a cabeça pensando, chegar em casa, eu vou me acabar, eu vou tirar minha vida, ou então vou tirar a vida de não sei de quem, ou então eu vou fazer isso ou aquilo, e de repente ele é abordado por alguém, e esse alguém pode ser você. Você pode ter certeza que um dia, lá no Novo Céu e na Nova Terra, ele vai dizer, obrigado Geraldo, se não fosse você naquela esquina, eu não estaria aqui, porque Deus tem que usar-nos para poder que haja a salvação, sim ou não? Você quer que a lagartixa para pregar o evangelho? Você quer que as vacas, o jumento, o jacaré vá pregar o evangelho? Se fosse, ele tinha salvo esses seres. Não, ele salvou você. Ele me salvou. Para que eu cumpra essa missão. E nesta era final, eu digo a vocês, para encerrar, nesta era final, é a atividade que mais vai nos salvar. Então, não precisa sair só todo sábado, mas reserve um do mês. Um sábado do mês, você já pode ter uma experiência. Ah, todo mês não pode. Uma vez a cada 2 meses. Uma vez por ano. Mas saia. Saia porque senão você vai começar a ficar uma pessoa fria, ranzinza, que olha para os outros só com os olhos de sei o quê. Você vai começar a olhar para os irmãos e dizer, esse irmão é por causa disso. Tudo você vai ter uma explicação, você vai ficar chato. Vai ficar uma pessoa difícil. Até o Senhor Jesus vai achar dificuldade. É capaz de Jesus aparecer e dizer, não, nele não. Porque você já não sabe mais o amor de Deus. Por isso eu quero encorajar todos nós, aqui eu me incluo. Vamos pregar o evangelho. Essa é a missão que ele nos deu, porque daqui a pouco não será mais preciso pregar o evangelho. Tranquilo. Só que não é agora. Não é agora, é lá na frente. Agora é sim a época de pregar o evangelho. Entregou ali as polpas, a pessoa demonstrou algumas sensações. Dona Maria, Dona Michele, posso orar por você, Dona Michele? E ora, a pessoa diz, pode sim, pode. Outro dia eu fiz isso com o entregador da quentinha lá de casa. Ele chegou e ei, desculpa aí, todo tenso, estava todo atrasado, morrendo de... Assim, ele estava preocupado que entregar atrasado, a comida já tinha atrasado, e olha que já tinha passado até a fome. Mas quando ele chegou, todo preocupado, e aí eu vi que ele estava muito tenso, eu disse, calma. Posso orar por você? Aquele homem parou assim, como que congelasse, ele não esperava que aquilo acontecesse. Claro, pode sim, eu estou precisando. E eu ainda tenho um monte de entrega para fazer, então vou orar bem rápido. Foi uma oração tão simples. Até hoje, quando ele chega, é diferente. É diferente, assim, a maneira como eu olho para ele. Essa pessoa, quando você ora por alguém, você vai olhar para essa pessoa do mesmo jeito?
Você não olha mais. Você começa a ter um coração de amor. Sabe, irmão, mas o que é que faz isso? Eu digo, palavra. Começa a entrar na palavra. Você vai começar a sentir, eu estou precisando sair mesmo. Senhor, eu estou precisando sair mesmo. E aí, em algum momento, você pode irá praticar isso. Seja nos sábados, seja no domingo, né, que tem saída, né? Só se for agora. Marcos 16, 20, para encerrar. Tá, é o finalzinho também, né? Ó Senhor Jesus. O último versículo do Evangelho e o meu último versículo para encerrar aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Amém, Senhor Jesus. E eles, tendo partido... Vamos ler juntos, né? Porque o irmão pediu para a gente ler. Vamos ler juntos, né? Vamos esperar os outros também. Vamos esperar os outros aí. Vamos lá. Marcos 16, versículo 20. O último versículo de Marcos. Eu vejo que alguns não trazem a Bíblia para a reunião. Isso é preocupante, amados. Isso aqui não é uma festa que vocês vieram. Nós viemos para um lugar onde é ministrada a palavra de Deus. Isso é preocupante. E não é um ou dois não, são vários que não trazem a Bíblia. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E sabe, um dos maiores sinais que vai acontecer, porque assim, sinais miraculosos acontecem, Deus fazendo, e até outros seres podem fazer sinais miraculosos. Vários aconteceram, o apóstolo Paulo teve até que repreender alguns lá para parar. Então, sinais tem de vários lados, mas o principal sinal é em você que vai acontecer. O maior sinal de transformação que acontece, de milagre acontecendo, é em você que está pregando o Evangelho. Quando você começa a falar para alguém, olha como é que você volta. Não é diferente? Aqui, quem já saiu para a pregação, e você lembra como é que você volta? Não é aquela alegria, você fica, rapaz, e aqui minha cabeça cheia de complicação, eu fui ali, falei 2 ou 3 pessoas, você volta, parece que você descobriu o Brasil. Pô, descobriu uma coisa que eu não sabia. É porque você tocou em algo, o milagre aconteceu, primeiramente em quem sai. Não sei se eu consegui passar esse encargo para vocês, mas que o Senhor possa constranger cada um, e que ao se mesclarem, se mesclem com a palavra, se misturem com ela fará o trabalho que precisa ser feito. Vai gerar em você sentimento, vai gerar em você amor, vai gerar em você fé, vai te tirar da cova lá da caverna, e ela fala conosco de maneira tão suave, a palavra, pode ser no trovão, mas às vezes é suave, que o Senhor use um ou outro, mas que Ele fale com cada um, e mais do que isso, que cada um reaja, porque eu não continuei os versículos não, mas Elias reagiu, e Elias voltou, viajou 40 dias, o Espírito disse, volta, disse, mas 40 dias, foi, viajou de novo, 40 dias, a pé, e ele obedeceu. Por que alguém vai andar 40 dias a pé no deserto? Porque a palavra tocou, parou de se vitimizar, parou de arranjar culpado, parou de ficar botando, porque não, ele viu, ele tocou na palavra, amém? Aleluia.